aonde está o conselho de família. Eu acho que o conselho de administração é fantástico, ele é fácil de montar. O conselho de família é uma coisa que pouca gente fala, mas tem que ser achado. É verdade. E esse aspecto, às vezes, o que é mais difícil? No conselho de família não tem coesão nenhuma com o imobiliário. Nada, nada, porque lá não tem nada a ver. Então a mãe quer botar a filha para fazer balé, o filho para tocar música. Como é que você faz isso? Entendeu? Como é que você segrega isso? Como é que você faz a pessoa entender que o dinheiro dela não está sob os interesses dela? Tem que treinar, tem que expor a esse tipo de ambiente. É muito difícil você pegar hoje umas pessoas de 60, 70 anos e explicar isso para ela. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 5º episódio da primeira temporada do nosso Conselho Imobiliário, promovido pela Global Talent. Eu sou Iramaia Beltrame, sócia da Global Talent. Aqui do meu lado a gente tem o Alexandre Fernandes, nosso CEO, e com um convidado muito especial, muito conhecido no mercado imobiliário, Gustavo Nicolau, né, que é presidente da Aquilas. Não seria isso, mas a gente vendeu ser um sócio-diretor, vamos dizer assim, vai. É isso aí. E aí, que é uma holding familiar, então isso que a gente vai puxar muito, explorar hoje no nosso bate-papo. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que o GRI começou, eu acho que não estava pronto ainda, então é muito legal a iniciativa de vocês e acho que a gente tem muito a agregar aí com tudo que vocês estão trazendo para o mercado. A gente falando um pouco da Aquilas, até falando um pouco de mim, né? Eu tenho 48 anos, sou economista, fui goleiro e DJ antes de trabalhar no mercado imobiliário. Hoje eu trabalho na empresa basicamente desde 98, depois de uma passagem rápida. A gente vinha do mercado de instalações, então teve muito com incorporação. Em 2005 eu fundei a Aquilas junto com o meu irmão e a gente desenvolveu todo o braço de incorporação que basicamente visava ter um family office focado nessa área. Hoje a gente está 100% focado nesse momento e trabalhando nesses incentivos aí de criar conselheiros que vocês têm trazido para a gente também. Maravilha. E você já contou um pouquinho da sua trajetória. Como que foi essa transição, se é que a gente pode chamar assim, para essa segunda geração da Aquilas, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao assumir a liderança da empresa? É interessante essa pergunta, né? Mas a gente começou, eu passei pela empresa de engenharia em 94, e era muito grande a empresa. A gente tinha basicamente 2.000 funcionários, obras como Conrad em Punta del Este, Carrefour, Sendas, que muita gente nem lembra, Paz Mendonça, eram grandes obras que se fazia. Meu pai e meu tio, 2 engenheiros, que trabalharam muito, e a empresa cresceu demais. Então eu entro na empresa e pego uma reestruturação pós-Plano Real, que a gente teve muita dificuldade de estruturar o que era um mercado competitivo, né? Se trabalhar muito com a inflação, à época a gente tinha 4 Carrefours tocados na empresa. E a empresa entra num declínio de 94 a 98 e culmina com uma concordata, que basicamente eu já estava junto com a empresa, e foi natural, né? Porque assim, do próprio momento de desestruturar a Operação Engenharia, que era a empresa da família, eu acabei tendo um espaço de liderança no mercado, na área do financeiro. E eu também gostava do mercado, da parte financeira como um todo. Quando a gente tem esse movimento, a gente para com a empresa, encerra as atividades, se fecha para reestruturar tudo, tanto que a concordata que a gente passou foi de 98 a 2000, que foi muito interessante a experiência, e a gente retoma um braço junto com a Gafisa numa permuta em 2005, que foi fantástico, porque a Gafisa estava se reestruturando com o Sanzel, a gente também, então a gente brincou na época, pô, a Gafisa está difícil, a gente também, pô, se eles forem a gente vai junto, né? E os dois se recuperaram, e foi basicamente um MBA de incorporação. Peguei profissionais da época que hoje estão liderando bancos, grandes fundos, e foi muito interessante essa vivência. A gente pega em 98, sai do mercado, 2005 a gente lança o prédio, 2007 a gente monta a marca da Aquilas, que era na verdade uma permutante até então. Meu irmão é engenheiro civil, eu economista, a gente pega o legado de engenharia da família e começa a empresa. Meu pai sempre foi um co-incorporador, então ele não dominava tanto, então a gente foi estudar esse mercado. Eu saí um pouco para o mercado de gestão, de MBA, que também eu nunca mais esqueço na primeira aula, que eu contei meu case, né? Pô, entrei na empresa, saí e tal. E ela falou, agora você está estudando para não ser o problema. E é difícil você sair de sucessor. Eu era muito novo, eu vou dizer que o grande acerto que eu tive foi a confiança da família. Isso deteriorou um pouco nos últimos anos que a gente começou a fazer sucessão, porque eu não preparei as pessoas. E isso que eu quis procurar ensinar ou trazer para o mercado, porque hoje o meu grande legado que eu tenho é fazer isso em outras famílias, que está sendo muito interessante porque casa de ferreiro espeta de pau, né? Então a gente tem uma dificuldade de fazer dentro de casa, mas que deixa aprendizado. E a transição basicamente aconteceu por eu não querer ficar como um problema, sabe? Então eu fui estudar, fiz cursos fora, e é muito interessante, família normalmente ela só se estrutura por algum problema, por um problema de doença, por um problema de briga,
problema até de matrimônio. Então, é muito difícil as famílias se prepararem para isso, porque ninguém quer, no almoço de domingo, estar discutindo patrimônio. Então, é uma situação muito mais de vida, muito menos de profissão, tá? Eu diria que por eu ter sido o sucessor da coisa, que eu fui atrás. E essa transição aconteceu naturalmente, quer dizer, um declínio de uma empresa de engenharia que tinha muito patrimônio e a necessidade de desenhar um modelo novo. E como na época, Legados de Pai, ele falava uma coisa interessante, né? Todo incorporador, ele tem que entender que é muito intensivo em capital, ainda mais anos atrás, né? E se você não tem hoje patrimônio e dinheiro, você não entra no mercado. Antigamente você não entrava, quer dizer, o volume de dinheiro que tinha, até ter os IPOs, tudo, era muito fechado no mercado. E a gente, por ter muito terreno, eu usei um pouco da experiência dele, que já vinha de co-incorporações, começou na Riviera de São Lourenço, na década, começo de 90, e trouxe esse legado e foi o polo propulsor do mercado. Então a gente tinha know-how, não tinha experiência, e eu acho que eu tive grandes profissionais que me assessoraram, sabe? São pessoas que eu tenho um agradecimento enorme, e a gente teve a humildade de deixar essas pessoas liderar, né? Porque quando você é um sucessor, você tem um ego que é difícil de lidar, então talvez ter passado por uma dificuldade foi muito importante para a gente transicionar esse negócio, sair da engenharia de engenharia elétrica e hidráulica e sair para a incorporação. Foi dando uma síntese um pouco aí, um pouco mais, não tão de temporal, mas basicamente é isso. Isso aí, você até comentou um pouquinho, mas como que vocês conseguem, né, manter o equilíbrio entre os interesses da família e as necessidades do negócio? Só complementando, qual que é a importância de separar as questões familiares das decisões empresariais? Eu brinco que o almoço de domingo ele não pode ser tratado como negócio. Então, assim, a família, que é uma empresa familiar, tem que se formar ou seja, você sai de uma empresa familiar para uma família empresária. E isso tem uma dificuldade muito grande, porque as pessoas precisam treinar, estudar. E assim, como eu te falei, se não há um choque, se não há um problema, quer dizer, no nosso caso foi uma empresa financeiramente que deu errado, então a gente teve uma necessidade de botar um sucessor rápido. Se não tem um problema de doença, é muito difícil a família acertar isso. Então, o que a gente vê muito nas famílias hoje é uma necessidade de criar bem-estar para a família e não de profissionalizar. E o mercado imobiliário é um mercado difícil de você entrar, porque ele é muito técnico, ele é muito difícil. Hoje, ainda mais, que você está extremamente profissionalizado, ele requer um nível de atenção que você, às vezes, não tem nem do fundador. Então, se eu for te dizer qual que é o grande desafio, treinar as pessoas, até a matriarca, que eu diria que em toda empresa familiar o grande problema é não dar atenção à mãe. Porque a fundadora, normalmente, pela geração que a gente vive, ela foi parceira, é uma geração diferente das mulheres de hoje. Que mãe que quer ver um filho passando dificuldade? Então, assim, o passar a mão na cabeça é quase que o desafio, e que se você não partir para uma estrutura desses valores, você não consegue chegar. Eu fiz um case em Brasília, que é uma empresa de 4 sócios, é muito interessante, mas eu sempre falava para eles, o conselho vai continuar isso aqui. O papel, a documentação é isso. E não existe a necessidade. A gente acha que tem um conselho, aquela coisa, sabe, vou fazer uma sala de reunião bonita, vou trazer... Não, às vezes a própria sala que você tem, a informalidade às vezes é gostoso. Então, preparar os herdeiros, identificar os herdeiros, saber segregar o que é herdeiro de sucessor, é o grande desafio. Que eu acho que hoje, na geração ainda dos fundadores, ainda é difícil, tá? A geração mais jovem está muito mais preparada. Eu sinto um pouco de falta que a geração não está trabalhando ainda na área. E às vezes o melhor é isso, é você ter um bom acionista e não um bom sucessor. E esse equilíbrio tem que ser preparado. Eu conheço algumas famílias que a partir dos 13 anos de idade dá educação financeira. E isso, eu tenho famílias que eu conheço que são 6 gerações já preparadas de sucessão. Como é que foi feito isso? Talvez pela maturidade do fundador, talvez por um problema, mas na essência você tem que treinar as pessoas. E é treinamento mesmo, como o MBA, porque assim, se você não tiver esse tipo de acerto, você não vai ter competição, você não vai ter força para você entrar no mercado, você vai passar a mão na cabeça na hora do erro, e aquela vai na máxima, né? Contrate devagar e mande embora rápido. Como é que você vai fazer isso com o filho? Sabe? Então é muito difícil, né? Complicado. Hoje na Atlas vocês têm um conselho, não? Como que está a estrutura? A família se separou já nas diretrizes. A estrutura de empresa hoje é basicamente o objeto da empresa. Então, assim, no começo, assim, quando foi estruturar, era assim, um queria mexer com cavalo, outro queria mexer com barco. Eu não podia mexer com som, tá? Eu fui DJ, depois não deu conta disso, mas eu não podia mexer com som, tá? E a necessidade, que, no nosso caso, para você ter uma ideia, estou contando dificuldades. Eu perdi um irmão há 5 anos atrás, que acabou tendo um problema aí, faleceu. E isso ajudou a gente a ficar junto por um tempo, ajudou a preparar a estrutura, mas com o falecimento dele a gente startou o processo de separar. E todo o processo de separação aconteceu como? Pautado no que eu tinha desenhado. O que é muito difícil? As pessoas não respeitam isso no começo. E se você não tem uma estrutura muito bem preparada, em seguinte sentido, sabe, em blindagem de gestão, de governança, então, como é que a gente implantou isso, sabe? A gente implantou uma situação de uma governança dentro de uma sociedade que a gente já não tinha mais. Os objetivos são traçados, então assim, o que vocês vão fazer? Não, a gente não quer ficar junto, a empresa tem que manter o negócio.
Então, o conselho que se criou hoje é basicamente das duas famílias, então tem os dois fundadores, eu tenho minha irmã de um lado, meu primo do outro, e no nosso caso é um grupo de WhatsApp, que o advogado monta lá a pata e faz a coisa. E no meu caso, por quê? A gente não tinha mais coesão de botar as pessoas juntas. Então eu tenho hoje na Aquilas o quê? Eu tenho bons consultores que me assessoram, eu tenho hoje os fundadores que eu presto conta, então o modelo que se criou foi muito em cima de uma gestão compartilhada do que um conselho. E isso por quê? Porque a família já estava decidida a separar as coisas. O que foi legal, na verdade, eles respeitaram o que eu tinha para cumprir de agenda, tiveram que entender o aspecto. É muito difícil isso nesse momento, que você tem que prestar contas do que você vem fazendo há anos, mas o grande legado é esse. Porque se você quer ser um sucessor, ou você está disposto a explicar, a coordenar, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir fazer nada. E outra, é difícil de você entender que na família os interesses, às vezes, não vão ser compatíveis com o da empresa. E alguém tem que aguentar porrada, porque nessa hora que você vai fazer valer, entendeu? Pega o nosso mercado, você tem um ciclo de 5 a 10 anos, quer dizer, a gente tem uma dificuldade de conseguir isso andar, mas você tem que fazer, entendeu? E, na verdade, onde é importante? Estar preparado, estar estudando, estar se mantendo atualizado, estar vindo ao GRI, quer dizer, pegar uma global, entender o que vocês estão fazendo. Esse foi fundamental para mim, sabe? Se eu não tivesse me mantido atualizado e buscando coisas, mesmo que isso tenha deixado um parâmetro extremamente distante entre família e, vamos dizer assim, empresa, o segundo aspecto foi estudar sobre família. E aí que eu fui complementar a coisa para poder chegar nesse aspecto. E quando eu falo na matriarca, é muito difícil de chegar a essa pessoa. Então, esse contexto todo, eu brinco assim, é uma torre de Babel que é orgânica, que vai andando. E a vida não para, né? Você faz um planejamento para esse mês, acontece uma coisa assada. Aí chega um negócio, tem uma crise. O mercado imobiliário, mas é muito difícil, sabe? Você tem umas circunstâncias que eu brinco que é uma renda fixa de 10 anos que oscila todo mês. Vamos brincar de marcar mercado, como se diz no mercado financeiro, é muito difícil, entendeu? Obra, se você não for toda semana, ela desanda. Eu sou delegado de família, engenheiro que chega no escritório de pé limpo, não está indo na obra. São coisas que não mudaram, mas que na essência você tem que estar dimensionando o tamanho que você vai fazer, capital que você vai investir, necessidade dos herdeiros. Então, às vezes, se você tem uma limitação, que eu não vou crescer a empresa, não, aceita aquilo. Entendeu? Poxa, eu vou poder fazer 10 prédios por ano? Não, vai ter que fazer 4. É 4. Faça 4. Agora, desenhar isso e cuidar de ego, necessidades, é muito longo prazo, tá? O que eu quero falar assim, como se faz uma transição dessa? Tendo alguém com paciência, com confiança e preparado. Então, você até mencionou do curso, né? Você é um ex-aluno nosso, né? Da formação. Primeira turma. Eu adoro falar isso para todo mundo. Como que você viu o impacto de um conselho numa empresa familiar? Né? A importância disso. Eu falo de novo, uma coisa que eu senti muita falta. Aonde está o conselho de família? Eu acho que o conselho de administração é fantástico, ele é fácil de montar. O conselho de família é uma coisa que pouca gente fala, mas tem que ser achado. Verdade. E esse aspecto, às vezes, o que é mais difícil? No conselho de família não tem coesão nenhuma com o imobiliário. Nada, sabe? Porque lá não tem nada a ver. Então a mãe quer botar a filha para fazer balé, o filho para tocar música. Como é que você faz isso? Entendeu? Como é que você segrega isso? Como é que você faz a pessoa entender que o dinheiro dela não está sob os interesses dela? Tem que treinar, tem que expor a esse tipo de ambiente. É muito difícil você pegar hoje umas pessoas de 60, 70 anos e explicar isso para ela. Eu tinha um sócio que falava assim, vocês estão muito acelerados, Eu fiquei rico depois de 65 anos, vai devagar. É outra geração, um rapaz com Bitcoin, agora ficar rico com 20 anos de idade uma semana, quer dizer, também essa geração... E vai falar para uma pessoa dessa que você tem que treinar, que você tem que preparar. Às vezes não dá, então você tem que botar uma consultoria embaixo, conselho de administração. E eu acho que o conselho de administração tem que ter essa pessoa. Tem que ter essa figura que sabe orquestrar um pouco essa questão da família. Porque muitas vezes não se faz. E aí o almoço de domingo vira discussão de empresa. Eu acho que o grande desafio é você, na sua posição, você saber vestir os dois chapéus, né? Então, como eu sou executivo, estou tocando, eu tenho que prestar conta para os meus sócios, é isso aí. Que além do mais são familiares. Então você tem que ter aí 3 chapéus e tem que ter ainda uma quarta personalidade, entre aspas, para poder conviver com a família. E nos momentos de dificuldade, você vira vitrine. Esse ano nós temos que reduzir o dividendo, então uma situação de investimento. Meu Deus do céu, se você pegar um avião e for até a esquina, a pessoa quer saber por que você foi. Então, assim, é muito difícil ser um sucessor, sabe? Porque, ao mesmo tempo, dá poder, dá autoestima, quer dizer, você tem todos os dois lados que tem. E, normalmente, olha, eu vou te falar que 80% a 90% dos casos, a empresa que se profissionalizou, ela não tem nada a ver no conselho de família com a imagem que ela cria. Essa, para mim, é a grande inteligência que tem, porque as pessoas conseguem ter uma blindagem dos interesses pessoais. O domingo passa a ter utilidade. Teve um evento de GRI que eu fui até o moderador sobre a parte de Family Office. E foi muito interessante. Estava o Hélio Seiban, que na verdade que ele foi o fundador da Léo, tudo isso. É um senhor já,
que tem filho pequeno e não tem nada de estrutura dele, mas é um cara com extrema governança nas empresas. Tava o rapaz da Magazine Luiza. Ele falou, meu problema hoje é perpetuar a empresa e arrumar um lugar para a pessoa que está lá se ocupar, se direcionar. Então, meu problema hoje não é desenhar a empresa, é desenhar uma empresa para 4 sucessores ou herdeiros que vá desenhar o portfólio e tal. Essa inteligência que eu acho que falta um pouco de aderência ao Conselho de Administração. Acho fantástico, falando sobre o curso, acho que a gente teve extremamente, foi muito gostoso estar no curso. Eu falei isso para vocês, né? Até brinquei com a Lena, eu falei, pô, Ale, eu tô sem tempo, tal, né? Vamos ver se eles vão fazer, tal. Ele me ligou 2 dias depois e falou, Guga, fechou. Guga também é apelido, para quem não sabe, tá? Gustavo, fechou, legal, vamos embora, tá? Eu falei, Ale, não sei se vou ter tempo, é online, vai dar tempo. E, putz, eu não queria perder um dos eventos. Fiz online a maioria das partes, mas foi muito legal. Conheci gente de Curitiba, conheci gente de João Pessoa. Isso, para mim, é sensacional. Porque o mercado imobiliário, que volta a falar, é uma renda fixa, que onde você aprende nos problemas. Ataca os problemas, sabe? Porque o mais legal é saber de problema. Saber que você deu certo, que você repassou tudo na parte, isso aí de novo, é a parte fácil, entendeu? O difícil é aquilo, deu problema no repasse, eu tô com venda de obra, falta mão de obra, estourou o preço de custo, tive uma carteira que ficou ruim, minha CC descasou. Isso que é legal ver como se resolveu. E o Brasil, poxa, nos últimos anos foi crise de extrato, crise financeira, crise política. O nosso ciclo, você pegar um lançamento de 10 anos, é capaz de ter 4 ou 5 problemas. Se a gente trazer aqui, né, uma hora política, uma hora de câmbio, uma hora de não sei o quê, uma hora de inflação, uma hora de pandemia. Saúde, tudo, entendeu? Isso foi uma coisa. Então, essa seria, fazendo um diagnóstico simples aí do que tem. Eu acho que o grande papel hoje é fazer de cima para baixo. É antes do conselho, olhar o conselho de família. Sabe? E isso, na verdade, não sei se é a nossa área que estaria apta a fazer, mas eu acho que é uma questão para provocar vocês a começar a trazer gente, talvez advogados seja um grande case, que estruturem essa ligação. Porque isso tem que ser provocado. A gente tem um profissional, a gente está chegando com uma governança de fora, eu acho que tem que provocar isso dentro da empresa. Até para sentir as pessoas ocupadas. Você entendeu? Porque você vai fazer um conselho, tem lá um rapaz que é músico, traz ele, começa a trazer o conselho de família. E o conselho de família é completamente diferente. É uma viagem, ele é diferente, ele tem um perfil diferente. Outras ações ali. Para tirar do domingo mesmo. É o que eu falo, juntou domingo e tá falando de negócio, a empresa não está ainda preparada. Com certeza. E você tocou num ponto importante, né? Que é o central, na verdade, a governança corporativa, super crucial, especialmente em empresas familiares, né? Como que a Atlas hoje implementa ou implementou boas práticas de governança, né? E qual foi o impacto disso nos negócios? Então, a primeira coisa foi legitimar a minha gestão. Esse foi o primeiro trabalho que demorou um tempo. É muito difícil, porque as pessoas, quando não estão aderentes ao modelo e tem resultado, é muito difícil elas pegarem e falar, agora vamos parar, vamos investir na empresa, entendeu? Então, primeira coisa foi isso. Segunda coisa foi acertar a comunicação entre os fundadores e alinhar um pouco entre a segunda geração. Isso levou uns 4 anos, né, mãe? Uns 4 anos, porque assim, é uma faísca que sai errado, anda tudo para trás, sabe? É um comentário errado, é uma relação esquisita que houve dentro da família, uma separação. É muito sutil, é muito sensível isso. E você tem que ter paciência, porque enquanto você está fazendo isso, está melhorando a gestão, isso melhora. A empresa ganha. Para chegar nisso e começar a auditar uma empresa, eu posso te falar que pode levar 1 ano, pode levar 6 meses, pode levar 20 anos. Não dá para mensurar isso, entendeu? E pode ser família líquida, pode ser família ilíquida, pode ser família preparada, não tem uma chave de sucesso, entendeu? O que eu falo assim, a melhor pessoa para conseguir fazer isso é alguém que conheça a família. Como é que você conhece uma família em 6 meses? Em 1 ano? É muito difícil. Então, talvez o grande trabalho de uma boa consultoria disso é o quê? Identificar uma pessoa que é de confiança de todo mundo, trazê-la para a mesa, ela dá o perfil, entendeu? Eu em Brasília, eu lembro, eu chegava às 7 da manhã para pegar um sócio, às 9 com outro, às 11 com outro. Entendeu? Eram 3 pautas. Para juntar tudo isso, era muito difícil. Hoje a família está institucionalizada com balanço auditado, é um balanço já forte, é uma empresa que hoje está com corpo. E o que aconteceu? Quando eu fui botar uma pessoa num lugar, foi muito engraçado. Eu falei, você vai na empresa só das 8 a meio-dia. Porque à tarde eu sei que um sai para fazer coisa, um sai para outra. É outro papel. À tarde não é produtivo, porque eles têm uma qualidade de vida boa, e à tarde eles não querem problema. E eles têm um padrão para não ter problema. Então, quando eu cheguei lá, eles passavam o dia inteiro com confusão. E sabe aquela coisa? Desalinhados. Aí eu falei, bom, identificamos esse perfil. E eu lembro que nessa época eu trabalhava, sei lá, 19 horas por dia, 20 horas por dia. Porque você tem que pegar, aí você tem que ir para casa do cara acontecer até isso acontecer. E a pessoa que tem dinheiro, ela não quer, ela não precisa de conselho. Ela acha que ela quer fazer o dela. Então esse equilíbrio todo, e no nosso caso, o que a gente precisou fazer? A gente precisou trazer essa segurança para todo mundo, passar a segurança para todo mundo, ensinar a ler balanço, trazer junto, botar alguém de fora para fazer. Quando isso aconteceu, a governança da empresa se deu no orçamento, basicamente. Por exemplo, hoje nós estamos redesenhando o orçamento com uma meta
de fazer uma cisão, que alguns da família vão ficar, eu vou ficar com a marca e tal. Isso também é aquela coisa, eu tive que dar um passo para trás, aceitar que esse perfil vai acontecer e depois voltar. E nesse momento que você tem que ter paciência, sabe? Então, a gente criou essa dinâmica de... Meu pai e meu tio se afastaram do negócio totalmente. Eles delegaram pra gente. Então, para comprar terreno, vai falar com meu pai, vai falar com meu tio. E percebe esse linguajar? Pai, o tio e tal. Depois essa figura virou o conselho de administração da empresa. Onde ele se fez, no nosso caso? Nos acordos de sócio. Ele não aparece, ele não teve uma formalização. E que eu acho que no modelo de incorporação, no modelo familiar, é o modelo que tem que seguir. Porque você botar junto a família, que é onde decide, é uma coisa. O executivo embaixo, o conselho de administração, ele tem que acontecer. Formalmente, com as diretrizes que a gente falou. Mas a governança que se dá em cima é muito importante. Para não chegar no conselho, para não chegar no... Você entendeu? Ah, pô, ele botou aquele cara ali, eu quero outro. E isso acontece. Então, essa blindagem que você tem que fazer, no nosso caso, veio daí. Meu tio é um cara de sucesso, conhecia muita gente. Meu primo é um cara de expoente também. Então, por que Gustavo trouxe o XPTO? Por que Gustavo trouxe isso? Eu tive que provar, mostrar isso. A gente passou por um período muito difícil, que foi crise de extrato. Foi muito difícil. Depois, pandemia. Então, assim, eu tive 2 momentos que eu te falo, me legitimar nesse espaço foi complicado, porque eu tinha o controle da empresa, dentro dos controles eu tinha a gestão, entre aspas, com os 2 pais, que eu me chamo meu tio também como se fosse um pai, que travavam a coisa, e eram as únicas pessoas que tinham trava comigo, e assim, os 2 eram pais, entendeu? Então, meu filho, minha irmã, eles ficavam naquela dificuldade, e ao mesmo tempo você tem que bater de frente, porque a hora que você vai implementar uma coisa, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Entendeu? Porque você vê o resultado disso, é igual assumir um prédio. Sabe? Você vê lá na fundação, depois você volta lá, você vê 20 andares, pô, aquilo é realizador, sabe? Então, no nosso caso foi muito assim, tá? Eu não sei como é que seria se tivesse que ter uma pessoa de fora. Não sei te falar, porque eu acho que no meu caso a gente teria ascendido a empresa. Porque estava muito divergente e a gente veio de uma situação financeira que todo mundo ficou bem muito tempo depois de tomar um choque. Então aquilo lá... então Gustavo resolve, aí eu fui colocando, implementando e tal. Chegou no momento que a governança chegou no ponto de ter que sentar para decisões mais difíceis, foi aonde a gente mais cresceu, sabe? E hoje, por exemplo, a gente tem uma diretriz que a empresa já está designada para ter um futuro, como é que vai ser, como é que vai ficar desenhado. Porque, sabe aquela coisa, você senta na mesa e fala, você quer estar junto? Você quer não estar? Bom, se você quiser estar junto, é esse o caminho. Se não quiser, é esse o caminho. Essa maturidade que tem que ter, sabe? E o conselho ajuda muito nisso. Você chegar para um conselheiro e falar, real, nós vamos ter um ciclo de 5 anos aqui de reestruturação. Você me ajuda nisso. É isso que é fundamental. Se você só ficar com o lucro da empresa, ainda a gente tem que maximizar o lucro do acionista. Isso é o que a gente aprende em todo o MBA que a gente faz. Porém, às vezes, maximizar o lucro do acionista é divergente da nossa remuneração. E se você topa isso, de repente você fica numa empresa 5 anos preparando e fica 20 anos ganhando muito dinheiro. Então, esse imediatismo que eu acho que tem que tomar cuidado. Basicamente é isso aí. Então. E aqui fala da nova geração, né? Como que você enxerga, pode ser um desafio grande para a nova geração. Como que você enxerga o papel dessa nova geração que não ouve uma música até o fim, que lê manchete e já está sabendo de tudo. Eu acho que você tem que partir dessa premissa que eles são isso, tá? É uma geração que a gente não sabe a dinâmica, não temos ainda, né, a sensibilidade. Está chegando agora a inteligência artificial, na qual tem gente preocupada, tem gente... que acha que isso daí é bom, que a gente acha ruim. Eu particularmente penso que isso daí é uma coisa que quem tiver conteúdo vai ter mais tempo, quem não tiver conteúdo vai ficar usando isso de conteúdo. Então, mas eu sou fã de trabalhar com a nova geração, porque eu acho que eles são dinâmicos, eles são rápidos, ao mesmo tempo que essa velocidade da internet tira o foco, eles têm uma dinâmica de velocidade que se você souber canalizar é interessante. Eu tenho pessoas que eu conheci abaixo de 30 anos de idade brilhantes, brilhantes. E eu brinco, como a quantidade é pequena de gente que está boa, eu acho que os poucos que você identificar, você vai ter muita ascensão, sabe? Eu tive muitos amigos que, antes dos 40 anos, assumiram empresa. E eu tenho uma curiosidade. Uma vez eu cheguei para é um grande mentor meu, né? E eu cheguei, acho que tinha uns 38, 40 anos. Cheguei, pô, esse moleque, não sei o que e tal, reclamando de alguma coisa que tinha acontecido. O rapaz tinha 28 anos. Ele tem mais ou menos uns 17 a mais que eu. Ele olhou para mim e falou, moleque, é você. Você acha que com 38 anos você sabe alguma coisa? O que você sabe com 38 anos? Realmente, o que eu sei com 38 anos de idade? É igual você pegar uma pessoa do mercado financeiro que tem 27, 28 anos, ela é brilhante, mas ela não viveu experiências. E onde vem a bagagem, né? Onde vem o cabelo branco? Na hora que você toma pancada, na hora que você vê que a coisa aconteceu. Exato. E, de novo, quantas vezes alguém conta os tombos, né? Quase ninguém conta os tombos. Eu brinco que sistema se implanta com defeitos e know-how se aprende que o cara errou. Sabe? Quem errou? Nosso mercado tem muita dificuldade de aceitar que nós não temos barreira de saída, né? A gente, quando quebra a empresa, o cara quebra de ficar devendo de gente grande. Os números de hoje, então, qualquer incorporação são 100 milhões, 150 milhões. O setor fala desse número de uma forma leve, mas trazendo isso para a realidade do que era
sei lá, 20 anos atrás, são números muito, sabe, muito sólidos hoje em dia. E muita gente acha que é fácil incorporar, né? Que é onde eu acho que as famílias erram um pouco. O cara tem dinheiro, o cara tem terreno, pô, eu vou chamar um engenheiro. Meu pai no começo falava, é um bom engenheiro, é um bom caderninho de empreiteiro, o resto a gente faz. E não é isso, né? Quer dizer, é bem complicado isso tudo. Mas, de uma certa forma, eu gosto de trabalhar com essa molecada. Que eu chamo de molecada porque eu tenho hoje 18 anos a mais que eles, e já é bastante, sabe? E eu acho que eu tenho um canal de comunicação bom. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de entender, às vezes, por que eu tenho esse lado meio que... Eu sou muito imperativo, eu gosto para cima, eu gosto de aprender. Então, eu fui mudando um pouco isso, e quando eu vejo alguém com essa energia, eu gosto, sabe? Porque eu acho que... traz um novo olhar, eu sou parceiro disso. Também. Exato, entendeu? E você tem que ter humildade de que você está ali para ter paciência, para aguentar, para direcionar. Eu brinco assim, o cara vem cheio de energia, sabe? Igual vai bater na parede, você pega o canal ali, ó, vai por ali. E ele vai errar, ele vai dar problema. Delegar para essa geração é muito importante. A gente às vezes tira um pouco deles, não, porque isso aqui, então, deixa andar, dá suporte. Se a estrutura é boa, ele pode errar. Sabe, se você delegou uma coisa interessante, não tem problema. E quem erra, teoricamente, e assume o erro, e uma máxima, né? É bom você ter abaixo de você sempre gente melhor. Claro. Sempre gente melhor, sabe? Que te empurra. Essas pessoas têm que ter dificuldade de ser seguradas, entendeu? Então, esse cara que tem uma coisa muito dinâmica, trazer dele aquilo é muito legal, sabe? Então, hoje, o que é dificuldade, às vezes? Passar para os fundadores essa energia. E isso é muito difícil. Porque é um choque, né? Não, e eles não têm os valores, entendeu? Então, assim... esse cara está fazendo isso, então, poxa, não serve. Às vezes não, às vezes deixa ele andar, dá suporte, entendeu? E isso é uma coisa do nosso setor, ele é muito verticalizado. As estruturas são, às vezes, muito maduras, que eu digo maduras para não falar envelhecidas, porque são, sabe, pessoas de 20 anos, 30 anos. Essas pessoas já não estão aderentes a essa velocidade. Então o cara chega e fala, vou fazer uma viabilidade de obra, vou fazer um negócio, pode ter uma startup aqui, sabe, o cara fala, não, vai para o Excel. Poxa, gente, aquela viabilidade bem montada é capaz de sair em segundos. O cara quer que faça no Excel, tal. Paciência, entra ali, faz a coisa acontecer. Se você tiver num conselho de administração, pega essa joia rara, que é um moleque desse que conseguiu. Por que eu acho legal? O cara ir atrás, descobrir uma inteligência artificial, saber que aquilo lá, e vir testar com a gente. Pô, bateu, pega uma ferramenta lá, bateu, ótimo, então vamos pegar esse moleque para outras coisas. O que ele não pode é só fazer isso, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava com a gente lá, só entrava no chat GPT. Aí um dia eu falei, pô, gente. Aí ela tirava dúvida ainda. Eu falei, não serve. Não vai funcionar, né? Não tem jeito. Mas é uma pessoa brilhante. Demais, uma pessoa brilhante, legal. Só que assim, ela não era do nosso mercado. E a gente tentou treiná-la. Ela foi colocada numa área errada. E não vou condenar ela, porque, putz, assim, então, talvez se eu tivesse tido a pessoa na área certa, talvez funcionasse, entendeu? Também tem isso, né? Você também colocar essa molecada. Molecada não, certo, mas esses jovens empresários, vamos falar assim também, né? Mas eu gosto muito. Eu tenho os filhos dos meus sócios lá em Brasília. Eles gostam de estar comigo, eles têm um carinho bom e trazem coisa pra caramba. Tem sabe? Muita coisa boa, eu só acho que tem que estar perto. Que nem o Ale falou, tem que aprender com eles. Com sabe? certeza. A gente trocar figurinha acaba só ganhando todo mundo. Maravilha. E Gustavo, a gente está caminhando para o final. A última pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Que conselho você daria para outras empresas familiares, né, que estão passando pelo processo de sucessão ou que desejam criar um conselho também para ajudar na gestão? Difícil. Né? Dar conselho para conselho, poxa, difícil, mas vou fazer uma síntese do que eu falei, né? Mas acho que se você tiver a humildade de entender que dentro de casa pode se formar alguém, é um primeiro passo. Essa pessoa tem que ser formada com respeito de todos. Se você também tiver a paciência de olhar que ninguém vai respeitar isso, tenha um pouco do cuidado de trazer isso para fora, mas eu acho que buscar um profissional da área é muito importante. Testar esse profissional e não pegar o primeiro também é importante, porque eu acho que tem que ter aderência. A recomendação é muito importante hoje em dia, porque às vezes a pessoa não tem essa coisa. Então, o conselho que eu falo, faça devagar, se prepare isso, mas tenha o cuidado de olhar para dentro de casa e falar, olha, eu vou precisar ter isso, porque é difícil a gente sair do controle. É muito difícil. Eu comecei muito jovem, eu tive uma fase que era difícil. Eu falei, não, eu quero fazer a coisa. As pessoas falavam que eu faço tudo. Eu tinha uma esteira de trabalho. Só que as pessoas não estavam preparadas para entrar nesse mercado. Então eu segurava isso. Agora, quando eu fui delegar isso daí, eu fui delegar de uma forma pensada. Então, se eu for dar um conselho, tenham paciência, se gostem, se aceitem como pessoas e comecem esse trabalho devagar. Porque não é de uma hora para outra, não é em um mês. Porque se tiver um problema, uma doença, uma briga, é aí que você vai testar o processo que está acontecendo. Então fazer devagar, começar do princípio, buscar pessoas que te orientem. Bons advogados têm, consultorias têm. Eu vou até dar uma parte para vocês saberem. Os Estados Unidos está com um problema de falta de pessoas dessa área.
As famílias lá, que eram segmentadas, por exemplo, tinham family office que pegavam 20 famílias de 400 milhões de dólares. Elas viraram famílias de 200 milhões de dólares com 2 filhos, 100 milhões de dólares para 4 filhos. Não é o mesmo cuidado. Então, o mercado imobiliário traz para a gente quanto um consultor vai ter, um conselheiro vai ter de energia para uma família. Às vezes ele vai ter que a família tem que ficar inteiramente disposto. Então, cada família vai ter um diagnóstico. Mas o grande conselho é faça devagar. Vai devagar, construa isso, deixa a coisa acontecer. Se vier debaixo dos herdeiros, comece pelos lados. Comece com seus irmãos, com seus primos, porque se você subir direto, você vai apanhar. Tentando trazer um pouco para o fundador, vai devagar, testa e lembre sempre da mãe. Eu acho que a mãe na estrutura, essa daí a gente fala, tem que treinar, ela tem que se sentir importante, porque é um papel muito, muito importante. Sabe? É uma pessoa que às vezes participou de tudo, criou, carregou um piano. Então, ali, tem né, que ter. Então, começo, né? Fazendo uma dinâmica rápida, é isso. Se vier de cima, vai devagar. E se vier dos irmãos, dos herdeiros, primeiro comece pelos lados. Porque aí talvez você consiga ter até necessidade de saber, de repente não vai dar certo. De repente a empresa tem que ser separada. Então já começa de baixo ou de cima, porque aí você consegue... Pior coisa que ter uma briga em família, gente. Pior coisa que pode ter. E olha, muitas famílias se desentenderam por falta de preparo. Ter dinheiro não resolve tudo. Infelizmente, ter dinheiro, às vezes, é o princípio de tirar os valores da empresa, que é a resiliência, que é trabalhar, acordar todo dia. E se tiver que ser uma coisa mais pensada, eu acho que você vai conseguir trazer, principalmente, o objetivo de todo mundo comum. Porque é difícil, não é uma coisa que se faz assim... Se quiser eu ter uma inteligência artificial que aperta o botão... Isso, já resolve tudo, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, muito legal. A gente vai encerrando aqui nosso 5º episódio do Conselho Imobiliário. Guga, muito obrigada por topar participar aqui com a gente, trazer toda essa experiência, né, toda a vivência que você teve ao longo desses últimos anos, desde muito novo. Né? Exato, isso eu estou tentando trazer um pouco. E ó, tô aproveitando, a próxima vez me chama para ser DJ, pô. Eu já fui um dia, adoro tocar, já fui DJ há 25 anos atrás, quem sabe um dia. Não é no nosso alumni? Exato, em vez de fazer uma quadra de beach tennis, eu vou fazer uma boatezinha em cada prédio no futuro aí. Mas foi muito legal. Obrigado pelo convite, Ale, Iramaia, eu conheço esse trabalho aqui desde sempre. Sucesso para vocês e conta comigo aí que vocês precisarem sempre. Obrigada, maravilha. Estamos aqui para auxiliar você e sua empresa nessa jornada. Juntos transformando o mercado imobiliário.